após manhã. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, dando continuidade então à nossa reflexão no capítulo de número 12, ainda nos versos de número 1 até o verso de número 11. Esse será o nosso foco hoje à noite. Semana passada demos uma introdução, ou seja, falamos sobre o verso de número 1 até o verso de número 2, e agora nós vamos meditar do verso 3 até o verso de número... Aliás, apenas o verso 3 hoje. Hoje nós vamos ficar apenas no verso 3. Vamos ler todo, a perícope toda, do verso 1 até o verso de número 11, mas o nosso foco hoje será apenas nesse verso de número 3. Apenas como temos sempre relembrado, o porquê de João, o evangelista, escrever esse evangelho. Haja vista que quando ele começou a escrever esse evangelho, os outros evangelhos já haviam sido escritos. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas já havia sido escrito. E ele lá no ano de número 90, 70 anos depois de ter sido chamado por Jesus para ser discípulo dele, 70 anos depois, João, o evangelista, ele resolve então escrever esse evangelho. Algum problema? Não está passando as legendas. Tá bom, então deixa só o vídeo. Apenas alguns probleminhas técnicos aqui, irmãos. Vamos. Então, capítulo de número 12, verso de número 1 até o verso de número 11. E então, trazendo a nossa memória aqui, porque João escreve esse evangelho, ele escreve esse evangelho para auxiliar você e eu a entendermos quem é a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E essa pergunta que está na mente de João, pois foi exatamente essa pergunta que Jesus fez a eles, aos discípulos. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus perguntando aos discípulos o que o povo pensa a meu respeito, e logo depois da resposta dos discípulos, Jesus direciona a pergunta a eles, aos discípulos, a João, que estava ali presente. Quem vocês dizem, ou sobre o que vocês pensam a meu respeito? O que vocês dizem sobre mim? O que vocês pensam sobre mim? E então o Pedro, discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, ele responde, direcionado e guiado pelo Espírito Santo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pensando nisso, João então resolve escrever esse evangelho. Como é que eu sei disso? Como sabemos disso? Porque lá no capítulo de número 20, verso de número 30 e o verso de número 31, João ele vai apresentar a conclusão, ou por que ele resolve escrever o evangelho. Olha que diz, capítulo de número 20, verso 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo tenham vida em seu nome. Então, verso de número 1 do capítulo de número 12, tendo isso em mente, vamos ler e meditar nesses versos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparou um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento,
pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não por causa de Jesus, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram plano para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Apenas o verso 3, mais uma vez. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Curve a tua fronte e vamos orar. Como somos gratos a Deus. Como somos gratos por estar aqui diante da tua verdade, da tua palavra. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, venha falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha trazer a nós o esclarecimento que somente o Senhor pode trazer quando diante destas verdades, quando diante da tua palavra. Então pedimos que o Senhor venha aplicar sobre as nossas vidas esta tua verdade. Não deixe, ó Deus, com que nós concluemos o nosso culto hoje à noite sem compreender a totalidade desta tua palavra. Não permita que apenas ela fique no âmbito do nosso intelecto, mas que vá além, que caia em nosso coração e produza em nós vida. Esta vida que Jesus aqui já nos ensinou, que nos deu vida em abundância. Que possamos assim aprender por meio desta tua verdade, da tua palavra. E então sermos edificados, transformados, orientados e guiados por ela. Portanto, pedimos, Espírito Santo, traz luz à nossa mente, para que possamos compreendê-la. E então, por meio dela, o Senhor trabalhar em nós e nos transformar em pessoas mais parecidas com aquele que é o nosso Senhor, Jesus o Cristo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Ajude-nos assim, para a glória de Deus o Pai, para a glória de Deus o Filho e para a tua glória, Espírito Santo. Assim oramos. Amém. Semana passada nós já demos início, então, nesse capítulo de número 12, vimos apenas o verso 1 e o verso 2. Hoje o nosso foco, a nossa lente, ela será dada um zoom hoje apenas no verso de número 3, que é um verso bem conhecido, que é a adoração de Maria, o culto prestado por Maria em adoração a Jesus Cristo. Então vimos na semana passada 3 facetas da adoração, que este capítulo aqui, pelo menos no início do capítulo 12, é nos apresentado. Vimos Simão, o leproso. Como é que sabemos que é Simão que está aqui adorando? Como é que sabemos que é Simão que empresta a sua casa para que esse jantar seja realizado? Porque lá em Mateus capítulo 26 e também em Marcos capítulo de número 14, você vai ver ali o nome do dono da casa sendo citado. Se você ler apenas o Evangelho de João, você vai pensar que este jantar estava sendo realizado na casa de Lázaro. Mas não é na casa de Lázaro, como vimos na semana passada, é na casa de Simão, o leproso. E este Simão, o leproso, ele resolve adorar a Cristo, e nós vimos isso na semana passada. Ele resolve adorar a Cristo arriscando tudo. Arriscando a sua vida, arriscando as suas posses, porque nós vimos no finalzinho do capítulo de número 11, um decreto sendo feito, sendo apresentado pelos líderes religiosos de Jerusalém. Falamos que é o STF, o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, emitiu um decreto e que todos aqueles que soubessem o paradeiro de Jesus deveriam denunciá-lo. Simão não faz isso, Simão não denuncia Jesus, pelo contrário, Simão ele arrisca tudo, ele coloca tudo à disposição. Então vimos que Simão adora a Cristo. Mas também nós vimos não apenas a adoração de Simão, mas vimos também uma adoração de Marta. Esse texto, capítulo 12, é conhecido como a adoração expressa por Maria, mas também aqui Marta oferece uma adoração a Cristo.
Ela oferece uma adoração cheia de significado. Ela realiza um simples ofício, algo que ela gostava de fazer, que é servir, que é cuidar da casa, que é realizar um almoço, um jantar, e ela faz isso com toda dedicação, que resolve apresentar a Cristo um jantar em forma de adoração, pois o texto diz que estavam preparando um jantar não para qualquer pessoa, mas para Jesus. Mas também nós vimos uma outra adoração, uma adoração silenciosa, mas uma adoração contagiante, que é a adoração que Lázaro apresenta. Então veja, nós vimos 3 aspectos da adoração. Aprendemos esses 3 aspectos. Uma vida de adoração é uma vida comprometida com Cristo, que abre mão de tudo, até mesmo de si mesmo. Uma vida totalmente comprometida com Cristo. Vimos também que uma vida de adoração é uma vida consciente de quem é Jesus. Simão ofereceu a sua casa, Simão ofereceu as suas posses, Simão arriscou tudo porque sabia quem era Jesus. Marta ofereceu uma adoração porque ela entendeu quem era Jesus. E Lázaro oferece a sua presença cheia de significado como uma adoração silenciosa à mesa com Jesus, porque ele também sabia muito bem quem era Jesus. Então vimos esta faceta ou esta lição, esse aspecto da adoração. Mas em terceiro, nós vimos que uma vida de adoração é aquela que é centrada em Cristo. Centrada em Cristo. Vimos que antes do nardo, que só será apresentado, aquele frasco que só será aberto, no verso de número 3, que é o nosso foco hoje, antes a casa já estava cheia de um outro aroma, uma adoração, um jantar sendo realizado, uma atmosfera de adoração à mesa, cheia de significado, dentro de uma casa de alguém que arrisca tudo. Hoje o nosso foco então será nesse verso de número 3. Uma adoração conhecida, a adoração extravagante de Maria. Como demos o nome para a nossa mensagem, uma adoração extravagante, hoje parte 2. Hoje o nosso foco será sobre esta adoração extravagante. E o meu objetivo aqui é apresentar a vocês 3 verdades sobre essa adoração de Maria. Primeiro, os desafios da adoração de Maria. Segundo, os motivos da adoração de Maria. E terceiro, os resultados da adoração de Maria. Veja, Maria teve alguns desafios. E nós vamos ver que desafios são estes. Uma adoração, ela sempre está misturada, ou junto dela vem sempre alguns desafios. Esta é a sua realidade e a minha realidade. E hoje nós vamos ver quais são esses desafios que Maria sofreu e enfrentou. Então, primeiro, os desafios da adoração de Maria. Como vimos, Lucas capítulo de número 10 apresenta Maria, e Maria, conhecendo Jesus, nós vimos que ela já estava ali aos pés de Jesus, lá no capítulo de número 10. Vimos a objeção de Marta, sua irmã, pedindo para que o mestre pudesse enviar a sua irmã para auxiliá-lo, e Jesus diz assim: não, Maria, Marta, você está envolvida com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Mas aqui nesse capítulo de número 12 do Evangelho de João, Maria resolve, e ela intencionalmente realiza algo que é extremamente desafiador. E o primeiro desafio que nós vemos, que nós encontramos aqui nessa ação de Maria, é que ela enfrentou preconceitos. Um preconceito cultural. Porque aqui na época que Maria está junto com Jesus, não era comum a mulher participar de um jantar, ou estar à mesa, ou estar próximo da mesa com os homens. Não era comum, a mulher tinha o seu lugar e ela não poderia estar assentada à mesa, principalmente quando se tinha visitas dentro da casa. Homens estavam ali, Jesus estava ali, os discípulos estavam ali, Simão estava ali, Lázaro estava à mesa. Não era comum a mulher estar. Então, o primeiro desafio que ela teve de enfrentar é o preconceito cultural.
na participação de uma mulher junto, próximo à mesa, onde só deveria existir ou estar homens. Um primeiro desafio que ela deve enfrentar é esse desafio cultural. Ela teve que quebrar protocolos, ela teve que quebrar regras, para que então a sua adoração pudesse ser expressa. Porque o lugar de mulher não era junto à mesa, o lugar de mulher era em outro lugar, outro departamento da casa, mas não ali perto da mesa. Então, o primeiro desafio que ela teve que enfrentar é o preconceito. Segundo, era desonroso a uma mulher fazer uma atitude que Maria fez. E ela sabia disso. Ela tinha consciência disso. Que a atitude que ela fez que era desonrosa para uma mulher na época de Jesus, aqui nesse contexto cultural. Era desonroso uma mulher soltar os seus cabelos publicamente. Apenas as prostitutas faziam isso. Apenas aquelas mulheres com suas integridades ou com sua pessoa não muito bem vista pela sociedade é que fazia isso. Ela resolveu fazer e ela tinha consciência do que aquilo ia repercutir. Então ela teve que vencer primeiro o preconceito cultural e segundo, ela sabia que alguns comentários iriam existir, que iria soltar os cabelos, ela já tinha pensado, premeditado nisso. E tinha que fazer algo, uma atitude, uma ação que aparentemente, diante dos homens, era algo desonroso. Mas um outro desafio na adoração de Maria é que Maria teve que vencer não apenas uns desafios externos, mas ela teve que vencer desafios internos. Todas as vezes que você encontra Maria sendo citada nas Escrituras, ela não é aquela que mais fala, ela não é aquela que mais articula, que mais argumenta, ela é aquela que está sentada, é aquela que ouve, é aquela mulher introspectiva, talvez tímida, talvez vergonhosa. Ela teve que vencer desafios internos. Veja, alguém com um perfil, com uma personalidade de Maria, não era comum se deixar ser vista pelas pessoas e ser alvos de comentários. Ela teve que vencer esse desafio, um desafio interno. Vencer a timidez, vencer a vergonha. Para ela aquilo é um desafio. Se você já teve de falar publicamente, você é tímido, você sabe muito bem, você entende muito bem do que estou falando. Diante dos homens, não é seu irmão, não é apenas seu irmão, não é apenas algumas pessoas, mas são 12 discípulos, Jesus, Simão e seu irmão Lázaro. A casa estava cheia. Talvez Marta tivesse facilidade em argumentar, em fazer, mas Maria é algo surpreendente. Ela teve de vencer esse desafio. E ela teve de vencer um outro desafio que ninguém, até aquele momento, teve a ousadia de realizar ali na Judéia, na região da Judéia, um feito como o dela, Maria. Ninguém até então teve coragem de fazer algo parecido. Talvez ela influenciada ou animada, encorajada por uma atitude de uma outra mulher, uma pecadora, que entrou na casa também de um outro Simão, mas Simão o publicano. Não confunda essa história de Maria de Betânia com aquela história da mulher pecadora que acontece lá na região da Galileia, aonde essa mulher entra na casa de um outro Simão. Porém esse Simão, um fariseu, né? Ele argumenta com Jesus. Se Jesus soubesse quem era aquela mulher, então ele talvez impediria que ela se aproximasse. Talvez aqui Maria, ela que encorajada pela atitude daquela outra, não sabemos se ela ouviu, se ela conheceu a história, apenas aquela mulher, mas na região da Judéia ninguém havia realizado algo assim, tal feito. Ela teve de vencer esses desafios. De apresentar a Jesus algo que ninguém tinha feito até então. Um desafio, algo ousado. Então veja,
A adoração de Maria não é qualquer adoração. É uma adoração premeditada. É uma adoração que foi planejada minuciosamente. Ela recebeu o convite de Simão para participar de um jantar a Jesus. Foi convidado Marta, Maria e Lázaro. E elas estão ali. E então Maria vê a oportunidade de fazer algo inédito. Ela vê a oportunidade de fazer algo que poderia expressar a sua adoração, a sua gratidão, o seu louvor àquele a quem ela mais amava. Mas isso não seria fácil. Seria desafiador. Trazendo a você e uma verdade a mim, a adoração nem sempre é fácil. Sempre há um quesito de desafio que enfrentamos quando adoramos. Se como na semana passada nós vimos que a nossa vida toda pode ser um ato de adoração, veja como é desafiador todos os dias você expressar sua adoração a Jesus. Porque a adoração, nós vimos que ela não se resume apenas nos cultos de domingo. A adoração não se resume apenas quando nós estamos reunidos no templo, na igreja. Veja, aqui a igreja toda vazia, você me acompanhando pela internet, você me acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Facebook. Se você pensar que apenas estar na igreja é um momento de adoração, então você terá sérios problemas em pensar que aí na sua casa você está exato nesse momento, adorando a Cristo. Então nós vimos na semana passada que a vida do cristão deve ser uma vida de constante adoração. E como isso é desafiador. Veja, você todos os dias, em lidar com o seu esposo, mulher, você deve fazer dessa tratativa, desta relação, um meio de adoração a Cristo. Você, esposo, lidando com sua esposa todos os dias, deve fazer isso em forma de adoração a Cristo. Você, pai, ao corrigir o seu filho, ao ensinar o seu filho, ao orientar o seu filho, sua filha, você deve fazer dessa orientação, dessa correção, deste ensinar, um meio de adorar a Cristo Jesus. Veja se isso não é desafiador. Maria teve desafios. Diante dela estava esse desafio e ela resolveu enfrentar todos eles. Ela poderia ter pensado, não, vai ser muito desafiador para mim. Eu não vou conseguir fazer isso. É algo novo. Não, eu não vou me arriscar em fazer isso. Não, a minha irmã não fez isso e não vai fazer isso. Há outras pessoas não vão conseguir fazer, mais próximos de Jesus, não pensaram em fazer isso, então por que eu tenho que fazer isso? Talvez você já pensou, não, mas eu conheço outros cristãos que não fazem isso, não fazem da sua vida uma vida de adoração, porque eu que tenho que fazer isso. Eu conheço muitos casais cristãos que não encaram o seu casamento como um meio de adoração, porque eu tenho que fazer isso. Eu conheço muitos pais cristãos que na igreja são, sim, pessoas que demonstram que são verdadeiros pais cristãos, mas eu conheço o particular de alguns deles e sei que eles não são tão cristãos assim. Xingam seus filhos de tudo quanto é nome. Não corrigem seus filhos de forma bíblica. Não auxiliam os seus filhos de forma bíblica. Porque é que eu tenho que ser um pai e uma mãe dessa forma? Ou talvez você, filho, ver diante dos seus olhos, ou diante da sua vida, o desafio de ser um filho que obedece o pai, que se submete ao pai, debaixo da orientação bíblica, para que sua vida em obediência ao seu pai se torne uma adoração a Cristo Jesus. Veja como é desafiador viver uma vida de adoração. Maria entendeu isso. Maria sabia muito bem os desafios que ela ia enfrentar, mas ela resolveu mesmo assim fazer. E porque ela resolveu mesmo assim fazer, porque Maria tinha motivos de sobra para fazer isso, motivos que sobressaíam todos aqueles temores, medos diante dos desafios. Veja, você só irá conseguir vencer os desafios que você tem de oferecer sua vida em forma de adoração a Cristo, se você primeiro entender quais motivos você tem para fazer tal.
Diante de tudo, somando, calculando, Maria chegou na conclusão de que valerá a pena correr o risco, valerá a pena enfrentar esses desafios, porque ela tem motivos de sobra. E agora nós vamos para o nosso segundo ponto da nossa mensagem: os motivos da adoração de Maria. Quais são esses motivos? O que levou Maria a enfrentar esses desafios que não eram poucos? Desafio cultural, desafios internos, desafios de ser difamada diante daqueles homens. Quais são esses motivos que levaram ela a adorar a Cristo? Primeiro, a adoração de Maria é resultado de seu contínuo contato com as Escrituras. Veja, a primeira razão e o primeiro motivo de Maria enfrentar todos esses desafios é porque ela estava impregnada com os ensinamentos das Escrituras. Lá em Lucas, capítulo de número 10, nós citamos isso aqui. Você vai ver a primeira vez que Maria aparece. E aonde ela está? Maria não está na cozinha, Maria não está no quarto, Maria não está trancada em algum outro lugar. Maria está aos pés de Jesus. Então veja, é impossível desassociar amor a Deus e amor às Escrituras. Não tem como desassociar isso. Se você diz que ama a Deus de todo o seu coração, que você ama Ele com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, então você também deve estar consciente que você deve expressar um amor pelas Sagradas Escrituras. Não tem como você falar para mim que ama a Deus e você só tendo contato com as Escrituras uma única vez na semana. Você está se enganando, a sua vida não será uma vida de adoração profunda a Deus. Só há um jeito de você viver uma vida de profunda e intensa adoração a Cristo, é se você estiver com seu coração, com sua mente impregnada com as Sagradas Escrituras. Maria estava assim. Então é impossível desassociar amor a Deus e amor às Escrituras. Elas andam juntas. Você ama a Deus, então você ama as Escrituras. Você quer conhecer a Deus, e não existe outro meio de conhecer a Deus senão por meio das Escrituras. O resultado de pouca adoração genuína na igreja contemporânea é resultado de pouca paixão pelas Escrituras. E, consequentemente, pouco conhecimento do Deus das Escrituras. Por isso que encontramos muitas aberrações. Você, como eu, que acompanha noticiários, Facebook, Instagram, entre outras redes sociais, você vê aberrações sendo ensinadas nos púlpitos de hoje. E pessoas aceitando isso. E chamando isso de adoração. Porque tem som alto, porque tem músicas que não param mais, cultos que tem muito mais cânticos do que a exposição das Sagradas Escrituras. Pessoas que amam e vão para o culto e gostam mais do momento de cântico, e quando chega o momento de expor as Escrituras, ficam logo entediadas, olhando no relógio, querendo que acabe logo. Isso é reflexo de alguém que diz que ama a Deus, mas não ama as Escrituras. Porque você só vai refletir um amor a Deus se você conhecer verdadeiramente quem Deus é. No nosso discipulado nós temos uma matéria que estudamos e a ênfase que damos é exatamente essa: conhecer a Deus. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer o Deus das Escrituras. Se você está chamando Deus, mas este Deus não é o Deus das Escrituras, então você criou para si um Deus. Ou você importou de alguém um Deus para si. Veja, Maria, o primeiro motivo de Maria adorar a Deus, enfrentar os desafios que estava diante dela, é porque ela estava com seu coração e mente impregnada com as Escrituras. Mas há um outro motivo. O segundo motivo que Maria tem para expressar uma adoração a Cristo
é que a adoração de Maria é resultado do seu encantamento com a pessoa de Cristo. Veja, ela está impregnada com as Escrituras, porque quando Jesus estava junto com ela, Jesus falava o quê? Das Escrituras. Veja como é que Jesus apresenta a si mesmo aos seus discípulos. Lá no caminho de Emaús, Lucas, no finalzinho do Evangelho de Lucas, você vê Jesus apresentando para aqueles 2 discípulos que estão indo para a aldeia de Emaús, e Jesus querendo ensiná-los a respeito de si a eles. O que Jesus usa? As Escrituras, começando de Moisés até os profetas, expressou ou apresentou a eles tudo quanto as Escrituras diziam a seu respeito. Jesus impregnava, Jesus ensinava, Jesus inculcava na mente dos seus discípulos e também na mente de Maria. Jesus fez a mesma coisa, ensinou a ela as Escrituras. E então Maria estava conhecendo as Escrituras, e Maria estava se encantando com o Cristo que ensinava a ela as Escrituras. Maria estava encantada com os ensinos de Cristo. Mas não apenas Maria estava encantada com os ensinos de Cristo, mas Maria estava encantada com a própria pessoa de Jesus. Maria entendeu algo que nós demoramos muito para aprender. Maria entendeu que prática e vida andam juntos, ou conhecimento e prática andam juntos. Algo que na teologia chamamos de ortopraxia e ortodoxia. Essa era a tônica do viver de Cristo, e isso encantava Maria. Maria estava encantada com um Deus encarnado, e um Deus que se oferece a ela como um exemplo. Cristo não é um líder que apenas ordenava, mas Cristo era um líder que demonstrava eloquentemente ensinos, e por demonstrar de forma eloquente, inspirava aqueles que estavam perto dele. Maria olhava para Cristo, Maria aprendia de Cristo, mas não apenas pelos ensinos de Cristo, mas por quem Cristo era. Para os judeus, para os líderes religiosos, há um texto em Jeremias que era intrigante. Jeremias capítulo de número 2, verso 2, é apresentado ali na boca do profeta que Deus, ele seria seguido. Deus, ele seria seguido. Vamos ler Jeremias capítulo de número 2. Jeremias 2, verso 2, diz assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeava. Uma palavrinha que intrigava os religiosos, os líderes religiosos da época, era exatamente essa palavra, seguir Deus. Como é possível seguir Deus? Mas na realidade essa palavra no original dá a ideia de imitar Deus. Como seria possível imitar Deus? Homens carnais, criaturas, imitando um Deus que é transcendente. Como imitar? Como seguir Deus? Jesus responde, através da sua encarnação, como seria possível imitar e seguir Deus. Maria entendeu isso. Então Maria estava encantada com os ensinos de Cristo, mas não apenas encantada com os ensinos de Cristo, mas também encantada com o próprio Cristo. Mas também há um outro motivo que Maria tinha para adorar a Cristo, mesmo que tivesse que enfrentar todos aqueles desafios. É que a adoração de Maria é resultado de contemplação de um Deus transcendente, mas também um Deus que é imanente. Ou seja, Maria conseguiu enxergar em Jesus um Deus que a tudo transcende, que é maior do que todas as coisas, um Deus que é criador de absolutamente tudo, desde as partículas pequenas até os corpos celestes.
Maria, ela compreendeu isso. Mas também Maria compreendeu que este Deus, que a tudo transcende, é um Deus que está bem perto, é um Deus que está próximo. O Deus poderoso se sujeita a sentar à mesa com suas criaturas. Quem é que está na mesa junto com criaturas? Jesus, o Deus encarnado. Maria entendeu muito bem isso. Maria entendeu que aquele que está à mesa não é um simples homem. Maria entendeu que aquele que está à mesa é o próprio Deus. Veja, algumas pessoas não se sentem bem sentando próximas de outras. Já vi pessoas que, por ter talvez um status mais elevado, um poder aquisitivo maior, se negar de sentar ao lado de certas pessoas. Talvez pela sua cor de pele, talvez por causa das suas roupas, pelas suas vestimentas, talvez por causa do seu sotaque de falar. Pessoas que se negam a sentar ao lado de outras por se sentir superior às outras. Quantas pessoas você conhece que se portam desse jeito? Agora, o que encanta Maria é saber que o Deus Criador de céus e terra, Ele não se sente incomodado em se sentar com pecadores, homens pecadores. Maria consegue ver a beleza deste Deus encarnado, que é alguém que teria, sim, Ele sim teria, todas as condições de subjugar as pessoas, dizer: não, ao seu lado eu não vou sentar. Ao seu lado eu não vou sentar, Simão. Ao seu lado eu não vou sentar, Judas. Ao seu lado eu não vou sentar, Pedro, porque você vai me negar. Judas, você é ladrão. Eu me recuso a sentar ao lado de vocês, à mesma mesa com vocês, e comer e participar de uma refeição junto com vocês. Ela não enxerga isso, porque o único que poderia fazer isso não faz. E isso encanta demais Maria. Porque não apenas ali, mas tantas outras vezes ela percebeu, ela viu Jesus se envolvendo com pessoas, com índoles as mais duvidosas possíveis. Uma vez Jesus foi questionado: como é que você pode sentar com publicanos? Como é que você pode sentar com pessoas deste perfil? E Jesus dá uma resposta: os médicos não são para aqueles que estão são, os médicos são para aqueles que estão doentes. Maria se encantava com este Deus encarnado. Então ela tinha motivos de sobra para fazer aquilo que ela fez. O Deus poderoso, Criador de todas as coisas, não apenas aceita se sentar ao lado de suas criaturas, mas veja, este Deus que é Criador de todas as coisas e que tudo pertence a Ele, este Deus, Ele aceita presentes de homens pecadores, mas presentes que antes de ser dado a Ele já era dele. Maria viu isso acontecer várias vezes. Veja, Simão ofereceu a sua casa, mas a casa de Simão não era dele, a casa de Simão era do dono do universo, era dele mesmo, Cristo. Veja, Marta ofereceu um jantar, mas quem é que faz produzir os alimentos? Quem é que faz brotar da terra tudo aquilo que necessitamos para a nossa alimentação? Não é Ele mesmo? Marta está oferecendo uma adoração com aquilo que é dele. Eu não sei, você, esposa, se você faz isso. Algumas fazem. É a figura de uma esposa que dá presente ao esposo, mas o presente que ela compra para o esposo é dinheiro de quem? Do esposo mesmo. E como nós gostamos de ganhar presente. Mesmo que depois na fatura de cartão de crédito você encontre lá
compra feita, tal, no Mercado Livre, tal, e tem agora a onda de comprar no Mercado Livre, né? A Rosinha, ela está viciada no Mercado Livre. Todos os dias comprando algo no Mercado Livre. Todos os dias não, toda semana. Comprando alguma coisa no Mercado Livre. Até a Larissa, ela já acostumou. Quando alguém bate na porta de casa, no portão de casa, ela já grita, Mercado Livre chegando. Mesmo que no final o esposo, ele olhe lá na fatura do cartão de crédito, o valor, as parcelas. Mas ele gosta de receber. É algo parecido, mas algo ainda muito mais superior. Aqui, Deus, Maria está vendo Deus encarnado, Cristo Jesus, aquele que está recebendo presentes. Mas veja, esse presente é dele mesmo, sempre foi dele. Como diz Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, que não existe nenhum centímetro quadrado da existência humana que Cristo, como Senhor e soberano de todas as coisas, não possa gritar, isso é meu. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. E mesmo assim Ele resolve, e Ele recebe de você e de mim presentes em forma de adoração. Veja, você só está respirando porque você está pegando emprestado um ar que não é teu. O ar é dele. E você foi chamado para expressar uma adoração em vida, para entregar a Ele aquilo que já é dele. E Maria fica encantada com isso. Como é que pode um Deus se alegrar em receber de volta aquilo que sempre foi dele? Maria está encantada com isso, em contemplar esse Deus que é transcendente, mas um Deus que também é imanente, um Deus que se faz como um de nós. Você já leu Filipenses capítulo 2? Um Deus que deixa toda a sua glória e vem em forma humana? Que algo encantador é esse? Que hino maravilhoso é esse de ser cantado? Um Deus que deixa toda a sua glória, não deixando de ser Deus, mas Ele resolvendo vir em forma humana, ser como um entre nós, para morrer, e morrer uma morte de cruz. Então veja, Maria colocou tudo isso na balança, os desafios e os motivos. E sabe o que aconteceu? Os motivos pesaram mais. Os motivos despertaram no coração de Maria o desejo de levar a cabo o seu planejamento. E quais foram os resultados disso? Esse é o nosso terceiro ponto da nossa exposição. Os resultados da adoração de Maria. Quais foram os resultados dessa adoração? Primeiro resultado, uma adoração intrigante. O resultado é que essa adoração é uma adoração intrigante, capaz de despertar críticas nos corações acomodados dos discípulos. Veja, o primeiro resultado foi esse. Ela entrou no lugar, ela quebrou o vaso de alabastro, ela derramou o perfume, como João vai falar nos pés, mas Mateus e Marcos vai dizer que ela derramou na cabeça de Jesus, não apenas na cabeça, mas no corpo de Jesus e também nos pés de Jesus, e ela enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. E isso é intrigante demais, ao ponto de os discípulos, pois Mateus e Marcos vai falar que não apenas Judas, mas todos os discípulos, eles argumentaram. Todos os discípulos, eles objetaram, eles criaram objeções com aquela prática de Maria. Não apenas Judas. João aqui vai dizer que é Judas. Mas se você ler o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, vai dizer os discípulos. Os discípulos. Todos os discípulos questionaram a ação de Maria, como está lá em Marcos e Mateus. O próprio João, que registra esse evangelho, estava entre eles. Aí você pode dizer, mas João não pode ser, porque João é conhecido como aquele que amava Jesus, ou aquele a quem Jesus amava, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Não, João não podia fazer isso. Sim, até mesmo João argumentou essa atitude, objetou essa atitude de Maria.
Veja, João talvez estava pensando, por que é que eu não fiz isso? Por que Maria fez e eu não fiz isso? Uma adoração intrigante. Uma adoração intrigante que pode até levantar críticas de corações acomodados. Talvez você já deparou com pessoas dizendo, por que é que você leva uma vida assim ao pé da letra em adoração a Cristo? Certamente quem levanta essas críticas é porque tem um coração acomodado. Não tem um coração despertado para uma adoração profunda a quem Cristo é. Mas está acomodado. Maria é uma daquelas que oferece uma adoração intrigante. É uma vida constante em adoração. Mas não apenas isso. Uma adoração contagiante é apresentada aqui. Uma adoração contagiante que é capaz de influenciar aqueles que estão encantados com Cristo. Todas as vezes que a gente lê esse verso 3, como surge no seu e no meu coração um desejo de fazer a mesma coisa, de adorar profundamente Jesus. Uma adoração contagiante. Veja, o texto vai dizer que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Não foi pouco perfume. Alguns comentaristas vão dizer que é cerca de 300 a 350 ml de um perfume caríssimo. E nós vamos ver isso, essa crítica que os discípulos fazem, mais precisamente, o argumento que Judas levanta em detrimento da objeção dessa adoração de Maria. Nós vamos ver isso na semana que vem. Mas os comentaristas dizem que é mais ou menos isso, 300 ml, 350 ml de um perfume caríssimo. Um perfume que não era fácil de se encontrar. E ela faz isso. Ela resolve oferecer esse perfume. E aquele perfume invadiu, exalou por toda a casa. Veja, aquele perfume que foi oferecido para Cristo, primeiro invadiu a casa. Mas não ficou apenas no ambiente da casa. Aquele perfume, aquela adoração de Maria, ela exalou por todo o bairro de Betânia. Mas não apenas por todo o bairro, mas também naquela cidade. Mas não apenas naquela cidade, naquela nação. Não apenas naquela nação, mas em várias outras nações. Não apenas nas outras nações, mas também em uma geração toda. E não apenas naquela geração de Maria, mas em tantas outras gerações. Inclusive, se você hoje respirar fundo, você é capaz de conseguir sentir o frescor deste perfume que foi ali oferecido naquele jantar por Maria. Chegou até nós a ponto de nos inspirar, a ponto de nos contagiar a uma adoração verdadeira a Cristo. A ponto de o próprio Jesus dizer: esse ato será lembrado até a minha volta. Que adoração contagiante. Essa adoração, assim como as outras vistas na semana passada, continuará sendo lembrada e imitada por muitos até a volta de Cristo. A pergunta é: você está contagiando pessoas com a sua vida de adoração? Maria fez isso, e continua aqui, essa atitude de Maria continua nos contagiando. Lembro-me quando estava estudando esse texto, lembro-me do final de estudá-lo, cair de joelhos em profunda adoração a Cristo Jesus. Não era qualquer pessoa que estava à mesa, era Cristo. Mas também surgiu um outro resultado, uma adoração cristocêntrica. Primeiro, uma adoração intrigante. Segundo, uma adoração contagiante. E terceiro, uma adoração cristocêntrica, simplesmente por focar na pessoa de Cristo. Veja, Maria pode não estar consciente do significado do seu ato,
Alguns comentaristas dizem que ela não fazia ideia daquilo que significava, daquilo que ela estava fazendo significava. Ela poderia não ter noção daquilo, do significado do seu ato, mas assim como toda adoração, tanto sua quanto a minha adoração, nada mais é do que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, conduzindo você e eu e aqui, conduzindo Maria como instrumento a uma adoração a Cristo. Cristo entendeu muito bem isso. Porque Cristo vai dizer assim: ela está fazendo isso não por causa de vocês. Ela está fazendo isso por minha causa. Porque ela está ungindo, ou ela está ela está derramando perfume, uma especiaria, fazendo referência àquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, a minha morte. Ela talvez não tinha noção. Mas assim como Pedro foi conduzido a responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aqui Maria está sendo conduzida pelo próprio Espírito Santo a expressar uma adoração, expressando uma adoração cristocêntrica, dizendo: só o Senhor é digno de ser adorado. Só o Senhor é digno de ser adorado. Uma adoração aqui triuna. Uma adoração que é circular, como vimos na semana passada. A adoração é antes da criação, ela existe antes da criação humana. A adoração não é criação de homens, a adoração é criação de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo sempre adoraram um ao outro. Continuam fazendo isso. Por toda a eternidade fazem isso. Agora veja, você e eu, nós fomos convidados e temos o privilégio de sermos incluídos nessa adoração. Não sermos adorados, mas sermos usados como instrumento para adorar ao Deus triuno. Ora, o Pai usa a sua vida para adorar a Cristo. Ora, o Pai usa a sua vida para adorar o Espírito. Ora, o Espírito usa a sua vida para adorar ao Deus Pai. Ora, o Espírito usa a sua vida para adorar ao Deus Filho. E assim sucessivamente, uma adoração circular e ininterrupta. Veja, aqui Maria está sendo usada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito, para adorar a Cristo. Uma adoração cristocêntrica. Sua adoração é bíblica quando perceber que a pessoa do Espírito Santo é aquele que está adorando a Cristo através de você. E o que ela oferece? Ela oferece um nardo, um perfume. Esse perfume que Maria está oferecendo a Cristo, alguns comentaristas vão dizer que é algo tão importante, de tão significado na vida de Maria, que aquele nardo ou era uma herança recebida de seus pais, ou um dote que seria oferecido apenas para o seu futuro esposo. Veja, Maria pegou aquilo que lhe era mais precioso. Ela não ofereceu esse nardo quando seu irmão morreu. Alguns dias antes, Lázaro havia morrido. E aquele perfume ela não derramou sobre o seu irmão. Ela amava sim seu irmão. Ela preparou o seu irmão. Ela embalsamou o seu irmão. Sim, ela fez o sepultamento do seu irmão. Mas o nardo que ela tinha lá guardado, Lázaro não era digno de recebê-lo. Agora, nesse dia, Maria pega aquilo que era mais precioso. E ela entende que aquilo que é mais precioso pertence apenas a uma pessoa, a Cristo. Esse perfume estava guardado. Estava guardado não para Lázaro. Estava guardado para ser oferecido para o seu mestre e Senhor. Veja. A adoração é apenas para uma única pessoa, ao único Deus e verdadeiro Senhor. Ele é digno de ser adorado. Maria entendeu isso. Seu esposo não é digno de sua adoração.
Sua esposa não é digna da sua adoração. Seu filho não é digno da sua adoração. Seu amigo não é digno da sua adoração. Seus pais não são dignos de sua adoração. Seu trabalho não é digno de sua adoração. Absolutamente nada neste mundo é digno da sua adoração. Apenas Cristo. Apenas Cristo é digno da sua adoração. Mas por último, Maria só foi capaz de uma adoração contagiante por estar convencida de quem se tratava Jesus. Ela não tinha dúvida. Assim como Simão não tinha dúvida, assim como Marta não tinha dúvida, assim como Lázaro não tinha dúvida, Maria ofereceu aquilo que ela tinha de melhor, uma adoração, através de um perfume, através de oferecer um perfume caríssimo a Cristo, simplesmente por entender que Jesus não era apenas um homem, era o Deus encarnado. Meu irmão, minha irmã, você só será capaz de adorar e ter o prazer de ser incluído nessa adoração circular entre o Deus triuno, quando não existir dúvida na sua mente a respeito de quem Jesus é. Enquanto você não estiver convencido de quem Jesus é, você estará oferecendo adorações a outros deuses que não passam de ídolos. Concluo com 3 aplicações. Primeiro, você está consciente dos desafios de uma adoração genuína à pessoa de Cristo? Não será fácil. Amanhã é segunda-feira. Temos desafios à nossa frente. Desafios de continuar oferecendo nossas vidas em forma de adoração, em forma de culto consciente e racional a este Deus. Oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo e agradável a este Deus. Maria encontrou esses desafios. Então, não espere ser diferente com você. Você encontrará desafios diários para oferecer adorações genuínas a este Cristo. Davi ilustra bem isso. Davi não quis oferecer a Deus uma adoração que não lhe custasse nada. Talvez a sua adoração lhe custará tudo. Mas uma coisa eu garanto a você: valerá a pena. Valerá a pena oferecer-se em sacrifício e adoração a Deus. Segundo, não existirá nenhuma adoração genuína a Cristo se ela não for fruto de uma profunda reflexão das verdades bíblicas. Não haverá adoração genuína, não haverá adoração profunda se esta adoração, se este culto consciente, se este culto não for consciente das verdades das Escrituras. Se essa adoração não for fruto, não for consequência de profundas reflexões das verdades bíblicas. Maria adorou a Cristo somente depois de estar aos pés de Cristo. Não inverta aqui as prioridades. A pergunta que fica a você e a mim é: quanto tempo você passa em reflexão diante das Escrituras? Você tem prazer em fazer isso? Em abrir as Escrituras e ouvir Cristo falar com você, ouvir o Espírito Santo falar com você, ouvir o Pai falar com você? Você tem prazer nisso? Sua adoração só será genuína se ela for fruto desta reflexão, destas reflexões. Terceiro e último, você está consciente de que sua adoração, na verdade, não é sua? Você está consciente de que a sua adoração, na verdade, não é sua? É muito mais do que isso. É o próprio Deus adorando a Deus. Maria ofereceu uma adoração que aparentemente era humana. Todavia, Cristo entendeu perfeitamente que aquela adoração era conduzida e inspirada pelo Espírito Santo, anunciando o cumprimento daquilo que Cristo daqui a alguns dias faria. Então veja,
Sua adoração, no fundo, é o próprio Deus adorando a si mesmo, quando essa adoração é centrada em Cristo. Porque você por si só não pode oferecer uma adoração centrada em Cristo. Se você não for auxiliado, se você não for conduzido, se você não for orientado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito. Ou seja, você então passa a ser um instrumento pelo qual o Espírito usa para que Cristo seja adorado, para que Cristo seja cultuado. E essa hora, este momento que passamos aqui, em reflexão e em cânticos, em louvor, você pode ter certeza de que é o Espírito Santo que conduziu você a adorar a pessoa de Cristo. Saiba que amanhã, na segunda-feira, é o Espírito Santo que irá conduzir você a continuar adorando a pessoa de Cristo. Sem Ele, sem o auxílio dEle, você jamais conseguirá adorar a Cristo de forma verdadeira. É Ele que conduz você no estudo e na reflexão das Escrituras. É Ele que conduz você nos momentos de adoração. É Ele que conduz. Que esse texto possa inspirar você. Que esse texto possa despertar você a essa adoração profunda, a esta adoração genuína à pessoa de Cristo Jesus. A pergunta é: você quer ser esse instrumento? Curva a tua fronte e oremos.